fala é o professor Leonardo. Hoje a gente vai retomar nossas aulas de história. Na aula passada, nós discutimos sobre a crise do sistema feudal e como alguns processos muito importantes levaram ao fim desse período histórico, né, tão importante da humanidade, certo? Hoje a gente vai ver as consequências que trouxeram após a questão da crise do sistema feudal e como esse período ele vai entrar numa transição para novo período histórico, né, chamado Idade Moderna. Nosso tema de hoje especificamente é a formação dos estados modernos, ou a formação dos estados nacionais. O que é isso, professor? Vamos lembrar que durante a Idade Média, né, a gente tinha um sistema feudal. Esse sistema feudal, cada feudo, né, tinha o seu próprio, sua própria lógica, independente dos outros feudos. Isso a gente chama de descentralização do poder, ou seja, o poder estava na mão de cada senhor feudal e ele exercia o seu poder em determinado núcleo a partir disso. Nesse momento, a gente vai ver um período de transição desse sistema de como é que eu posso dizer, descentralização do poder para um período de centralização do poder. Vai haver a concentração do poder na mão do monarca, né? Vai haver o surgimento, então, aí dessa figura, né, a retomada das monarquias, né? Mais à frente a gente vai discutir um pouco sobre a questão do absolutismo, as chamadas monarquias absolutistas. Nesse sentido, nossa aula de hoje a gente vai tentar compreender como surgiram os estados nacionais, entender o papel da burguesia. A gente viu na aula passada o surgimento dessa nova classe, né, dessa nova categoria, que era o que está atrelada ao renascimento da questão monetária e o renascimento das cidades. Isso vai ser fundamental para o surgimento dos estados modernos. Também entender as principais características da chamada monarquia absolutista. A gente vai ver o que significa esse termo agregado agora chamado absolutismo, né? Primeira coisa que a gente tem que entender, que é a centralização do poder. A centralização do poder, ela vai emergir, ela vai surgir a partir do crescimento das cidades, né? Essa necessidade de haver uma expansão do comércio, coisa que, lembrando, os feudos não exerciam. Os feudos eram unidades agrárias e fechadas em si mesmo, né? Então, com o surgimento dos burgos, esses burgueses, então, vão fazer movimentos, né, em troca de privilégios, tentando pegar esses núcleos, chamados feudos, e unificá-los. Qual é o intuito disso? O intuito é deixar cada vez mais unificado o poder para que haja uma expansão, uma fortificação de várias instituições. Aí a gente vai ver uma instituição monetária, a gente vai ver a criação do próprio Estado, como a gente, por exemplo, conhece hoje. Basicamente a formação dos países. Durante a Idade Média não se tinha países definidos com fronteiras específicas. Aqui sim vai haver o surgimento desses estados. Então, a partir disso, essa centralização do poder na figura de um monarca, de um rei, né, controlando toda uma área que antes era descentralizada politicamente, né, na mão dos burgueses, na mão dos senhores feudais, vai voltar a se reestruturar, se unificando, ok? Falando um pouco sobre a questão da centralização do poder a partir da burguesia. A burguesia ela vai agora manter uma relação muito próxima das monarquias. Só que essa relação, que foi tão importante para o surgimento dos estados nacionais, elas vão se diluindo, porque a burguesia esperava determinados privilégios que acabaram não vindo com a subida do monarca ao poder.
essa relação ela vai se deteriorando. Mais na frente a gente vai ver um pouco como funciona ou como funcionou essa relação entre burguesia e monarquias. Outra coisa muito importante, aí vocês podem seguir na página 217, é como era administrado, propriamente dito, esses novos estados nacionais. Vamos aqui para uma breve leitura. É importante compreendermos que o surgimento dos estados nacionais não acabou a estrutura que já existia. Relembrando as outras aulas, na história a gente trabalha com o que a gente chama de rupturas e permanências. Ou seja, por mais que haja uma quebra da lógica feudal, né, haverá a permanência de resquícios dessa sociedade nesse novo mundo dos estados modernos. A nobreza continuava sendo uma classe social muito importante, porém a partir de então ela passava a ser atrelada ao rei. Isto é, o monarca precisava de um aparato administrativo burocrático para gerir o país e essa burocracia era dominada por essa nobreza. Aqui temos um ponto de insatisfação já de cara da burguesia. A burguesia não é nobre nesse momento, né? Hoje a gente entende burguesia como a principal classe, a classe mais alta. Mas nesse período não, era a classe afins monetários, né? Na questão do renascimento do comércio. Então, quando se coloca, a partir deles que emergiram os monarcas, quem foi que os monarcas elegeram para tal administração dos estados? Os nobres. A nobreza agora, que era até então poderosa no sentido de descentralização do poder, cada um tinha o seu poder local, ela vai estar atrelada a um único só poder, que é o poder do rei, né? E isso vai ser muito importante, porque a nobreza agora gira em torno, como a gente, por exemplo, vê em bastante filmes, né? Vai girar em torno da monarquia principal. Então, qual eram as principais necessidades desse Estado nacional? Centralização política, mas na mão de um rei, ou seja, centralizava-se o poder na mão do monarca, do rei. Estado burocrático, formado pela nobreza. O que é esse Estado burocrático? É a formação das instituições que a gente conhece hoje, que funcionam na nossa sociedade, como bancos, né? Ministérios, esse tipo de aparato burocrático que faz com que o Estado funcione. Unificação de leis, moedas e impostos. Lembrando novamente do período feudal, cada feudo tinha sua própria lei, sua própria moeda e colocava a partir disso seus próprios impostos. Agora não, haverá uma unificação em todo o território nacional de uma só lei, de uma só moeda e de um só ou vários tipos de impostos, mais determinados a partir de todo o território. Isso também esse ponto vai ser muito importante para a burguesia, porque o comércio, a partir de uma só moeda, ele vai ser muito mais fluido. A partir disso você tem um comércio muito mais dinâmico, muito mais fácil de se projetar e de acontecer. A dinamização do comércio controlado pela burguesia foi mais ou menos isso que eu acabei de falar, porque o comércio ele vai ter muito mais possibilidades a partir da unificação da moeda. Por exemplo, imagina tu no teu bairro e no teu bairro tem uma moeda, aí tu vai no outro bairro, já é outra moeda e tu quer comprar algo e não consegue. Então isso vai ser muito importante. Um exército nacional fundamental para um Estado. Todo Estado ele precisa de um exército para fortificação nacional, né? Para se afirmar perante os outros Estados também. Uma língua e uma religião oficial. Isso também vai ser muito importante. Por quê? Porque a língua ela é um dos principais ou o principal fator de comunicação humana. E isso quando você obriga as pessoas a falarem dentro do Estado Nacional a mesma língua, isso facilita de inúmeras formas, como a comunicação entre os setores do Estado, a comunicação do Estado com a população e uma religião oficial. Isso também vai ser uma questão mais na frente discutida.
porque essa oficialização da religião também é uma forma de controle social exercida pelo Estado. Lembrando aqui que a religião durante a Idade Média, ela era a principal força, né? Especificamente a Igreja Católica. Aqui, a Igreja Católica, ela vai perder um pouco de sua força e vai ser atrelada ao rei, atrelada ao Estado. Então haverá também uma burocratização da religião. Okay? Na página 217 e 218, essa aqui vai ficar como atividade para vocês. Vocês vão ler como aconteceu cada unificação em cada estado, quais são os principais estados nacionais que surgiram nesse momento. Portugal e Espanha, primeiramente. Você vai ter vários porquês disso. Vocês vão fazer essa pesquisa e essa leitura. Próxima aula a gente vai retomar essas questões. Posteriormente, a Inglaterra e a França também vão se tornar grandes forças. Lembrando que nesse período também de unificação de Portugal e de Espanha, como eles foram os primeiros estados, mais na frente a gente vai estudar a questão do expansionismo, né? Absolutista, as grandes navegações, e a gente vai ver um processo de conquista muito forte desses dois países, justamente por conta dessa fortificação de terem sido primeiramente unificados. Para finalizar a nossa aula de hoje, mas não menos importante, a gente vai tratar de um tema específico, que é o absolutismo no antigo regime. A gente vai caracterizar o que significa esse termo absolutismo. Imagine que agora o rei é a figura principal da sociedade. Então ele vai concentrar todo o poder na sua figura, né? A gente tem uma frase muito emblemática, que é a frase feita pelo rei Luís XIV da França, que é: o Estado sou eu. Ou seja, ele se coloca como detentor do Estado, né? Ele representa. Hoje, por exemplo, nós temos as democracias. O Estado é o povo, né? Quem elege, quem decide as coisas é o povo, a partir de representantes que nós escolhemos, teoricamente, né? Mas aqui no antigo regime, tudo era controlado a partir da figura central e absoluta, daí o termo absolutismo. Ele é o absoluto, ele é o magnânimo, ele é o próprio Estado. E alguns teóricos, eles vão endossar, ou seja, aquela galera estudiosa que escrevia na época, eles vão endossar esse poder do rei. Como? Fazendo teorias. Aqui na página 219 nós temos alguns dos principais teóricos do absolutismo. O primeiro que a gente fala é o Jean Bodin. Para ele, para quem o rei detinha a total soberania de criar e revogar leis, e no exercício dessa soberania tinha poder supremo sobre os súditos, ou seja, a lei divina. Outro ponto muito importante. Para o Jean Bodin, e isso também vai ser incorporado pelas monarquias absolutistas, ele vai ser o representante de Deus na Terra, o pleno representante, que esse poder era detido somente a quem antes? A Igreja Católica e ao próprio Papa. Agora não mais. O representante supremo acima do Papa agora tem o rei, o monarca, que foi teoricamente, pelas teorias deles, escolhido por Deus, né? Temos outro muito importante, que é uma obra clássica, que é Nicolau Maquiavel. A sua principal obra, O Príncipe, é uma espécie de manual do monarca, na qual é defendida a ideia de que o rei deveria utilizar de qualquer meio para manter o controle de seu reino. É um manual de guerra, é um manual de como governar seus súditos, de como controlar a sociedade. Thomas Hobbes, autor de um clássico também literário chamado Leviatã, ele coloca na qual desenvolveu a teoria de que todo homem, em troca de segurança, deve obedecer o seu soberano. O Leviatã, aquele monstro mítico, de forma impotente, seria a figura do rei, que, para a proteção dos demais, lembrando que agora o Estado Nacional ele tem um exército forte, pronto,
deveria proteger toda a sociedade, e a sociedade teria que se curvar a ele por conta dessa proteção. Por fim, Jacques Bossuet, que ele fala que era um bispo católico, autor da obra política tirada da Sagrada Escritura, defendeu a origem do poder divino real, que é um pouco contrário à ideia da igreja, né? Que você concentra o poder divino na mão do rei. Galerinha, é isso. Por hoje vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.